Olá, galerinha, que eu tô sentindo muita falta, né? É muito diferente a gente trabalhar atrás de um computador onde eu não posso verdadeiramente olhar para os olhos de vocês, né? É muito mais fácil o professor estar na sala de aula, olhando para cada aluno, né? Sentindo a reação de cada aluno na explicação. Eu tenho observado que muitos alunos nem estão vendo o vídeo para fazer as atividades, sendo que a gente passa um trabalho enorme para fazer os vídeos, certo? Não sou nenhuma youtuber e nem pretendo, continuo, né, na minha profissão de professora, agora e até quando Deus permitir. Mas eu peço que vocês prestem atenção porque a explicação que eu estou fazendo aqui é a mesma que eu estaria fazendo na sala de aula. É claro, né, que lá vocês estariam, eu ia na carteira e vocês perguntavam e questionavam, mas também pode questionar por aqui, vocês sabem, né, que pode usar tanto a Portables para estar me perguntando as coisas, ou podem me chamar no WhatsApp, toda terça-feira que eu estou disponível, né, para responder suas perguntas, e não deixem de fazer suas atividades, ok? E deixem um like lá nos vídeos da professora, nesses vídeos da professora, porque o que eu observo é que a maioria não visualiza. E eu não estou fazendo vídeo para, como eu falei para vocês, para virar YouTube, certo? Eu estou fazendo vídeo para vocês entenderem o conteúdo de matemática na linguagem que eu já venho explicando para vocês há 2, 3 anos. E que vocês pediram que eu, né, fizesse os vídeos, que eu explicasse, que era muito mais fácil do que vocês verem um vídeo de outro professor ali no canal do YouTube, ok? Então eu espero que vocês façam bom proveito, que vocês tirem muita informação dos vídeos. E agora, o 9º ano, né, vai para a apostila de volume número 2, certo? Esse volume 2, adorei o conteúdo dele, porque não é porque eu sou professora de matemática que eu amo todos os conteúdos de matemática. Tem conteúdos que eu não gosto, certo? Logaritmo, por exemplo, é um que eu não sou muito fã, certo? Mas esse conteúdo que vai vir agora para vocês é um conteúdo que eu adoro, amo trabalhar, certo? Então vamos lá. Livro 2, certo? Nós estamos no livro 2, apostila número 2. E então o que eu peço para vocês? Podem, né, quem está continuando, quem está fazendo virtualmente, não precisa ter a apostila, mas é muito bom que fosse na escola buscar. Eu acredito que teve gente que já foi na escola buscar, eu agradeço, certo? Quem já foi buscar. Porque muitas atividades eu vou pedir que vocês me encaminhem. Provavelmente daqui para frente não mais por e-mail, mas diretamente no site da Portables. Tudo isso eu vou fazer um vídeo depois também, explicando como que vocês vão postar para mim um documento lá na Portables. Então, o nosso conteúdo de agora está aqui, ó, triângulo, retângulo. O que é um triângulo retângulo? Né? Se eu for aqui, ó, no Google pesquisar, por exemplo, triângulo, vou colocar aqui, ó, triângulo, retângulo. Vou aqui pesquisar aqui eu estou no Microsoft Internet Explorer Edge, certo? E ele já vai dar aqui, ó, o triângulo retângulo é uma figura geométrica formada por 3 lados. Ele possui um ângulo reto cuja medida é de 90 graus e 2 ângulos agudos menores que 90. Então tem aqui o desenho de um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo a gente tem várias... Aqui a gente vai aprofundar o nosso estudo, tanto para a parte do triângulo retângulo quanto razões trigonométricas, agora o teorema de Pitágoras, é o que a gente vai ver a partir de agora. Então, na nossa apostila... Temos aqui triângulo, retângulo e está dizendo aqui, ó, nós temos aqui, né, um cadeirante e
vamos ver qual é o nosso primeiro problema da apostila. De acordo com o último censo demográfico, publicado pelo IBGE em 2010, está muito atrasado, né? Se foi esse censo, mais de 45 milhões de pessoas declararam ter pelo menos um tipo de deficiência. Já passou muito tempo, né? Já estamos em 2020, em meio a uma pandemia que nunca ninguém esperava, mas faremos o possível, né, para dar tudo certo, e com Deus à frente vai dar tudo certo. Os dados estão desatualizados na apostila, certo? Estado de 2010, mas vamos pelos dados da apostila. Mais de 45 milhões de pessoas declararam ter pelo menos um tipo de deficiência. O estudo também revela que São Paulo, maior cidade do Brasil, apenas 9% das calçadas possuem acessibilidade. Desde então, melhorias aconteceram, mas as pessoas com deficiência física ainda não vivem em uma sociedade adaptada, tendo que enfrentar problemas de mobilidade urbana diariamente. Isso é um problema, né, que até agora algumas cidades já começaram já de um tempo para cá vindo se adaptar para os cadeirantes ou portadores de algumas necessidades especiais. As escolas hoje, elas já são as escolas novas ou as que são reformadas, ou mesmo as escolas velhas, vem uma verba que ela é usada, deve ser usada para acessibilidade, construir rampas com o que for preciso, adaptar banheiros para os cadeirantes. As novas escolas, elas já possuem a rampa, tem que ter obrigatório, ou elevador, certo? É obrigatório isso, ter o acesso para os cadeirantes. Então, o que isso tem a ver com um triângulo retângulo, né? Leia o texto e observe a imagem desta página para responder as questões. Você acha importante que as calçadas tenham rampas de acesso bem estruturadas? Porque para mim fazer uma rampa, se vocês pensarem numa rampa, ela é um triângulo, certo? Ela é um triângulo. Como projetar uma rampa de acesso que exija menos esforço para o cadeirante? Para mim projetar uma rampa que exija menos esforço para o cadeirante, o que seria correto eu fazer? Eu estender essa rampa, eu fazer ela maior, né? O que seria fazer ela maior? Seria ter uma estrutura em que ela fosse mais longa. Só que, por exemplo, por que uma escola vai ter um elevador e ela não vai ter uma rampa? Porque se o espaço onde eu vou construir a minha escola é um terreno pequeno, eu não tenho como fazer uma rampa de acessibilidade. Por isso são colocados os elevadores. Bom, então vamos lá. Quais são os objetivos desse conteúdo? Reconhecer e nomear os elementos de um triângulo retângulo, deduzir e utilizar as relações métricas no triângulo retângulo usando semelhança de triângulos. Semelhança nós já estudamos, de figuras, né? Quando que uma figura ela é semelhante? A gente já estudou, certo? Aplicar o teorema de Pitágoras para determinar medidas desconhecidas em um triângulo retângulo. Nós temos um teorema aqui muito importante, o teorema de Pitágoras, que nós vamos estudar. Adotar o uso de razões trigonométricas de um triângulo retângulo em situações problemas. Vou estar explicando no vídeo posterior sobre os exercícios da trilha, que não tem como vocês fazer aquela trilha se vocês não tiverem uma explicação primeiro. Eu fui observar a trilha e não tem como um aluno do 9º ano que não viu nenhuma vez razões trigonométricas, ele está fazendo uma trilha daquele tipo. Por isso que eu resolvi fazer 2 vídeos antes de vocês fazerem a trilha. Uma explicação antes da trilha. Então vamos lá. Teorema de Pitágoras. O que diz o nosso teorema de Pitágoras aqui? Ele diz o seguinte. Vamos lá. Esta é a ponte Newton-Navarro em Natal, no Rio Grande do Norte. Então tem a ponte aqui, beleza, né? Veja que os cabos de sustentação da ponte formam como pilar central e a linha horizontal por onde passam os carros um triângulo. Se vocês observarem aqui, então eu tenho um triângulo aqui, outro triângulo para cá, certo? Aqui também triângulo, triângulo.
Veja que os cabos de sustentação de uma ponte formam com o pilar central e a linha horizontal por onde passam os carros um triângulo. Então tá bem desenhadinho aqui, ó, o que a professora falou para vocês. Qual é a medida do ângulo A? Gente, facilmente, né? Qual é o que é aquela medida ali? Eu já vejo, eu olho aquela figura ali, eu observo que ela é um triângulo retângulo que tem um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Todo triângulo retângulo é obrigatório eu ter um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Depois, como é classificado o triângulo ABC em relação à medida de seus ângulos internos? Ele é um triângulo retângulo, ok? Lá no canal da professora no YouTube também já tem vídeos sobre as semelhanças de triângulos. E os triângulos também, a classificação deles. Em um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Ai, professora, que nome feio, né? Mas é esse nome mesmo, é hipotenusa. E vocês podem pesquisar o significado. É lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, quando eu olho um triângulo retângulo, o que está na frente dele é a hipotenusa, que é o HI. E os lados que formam o ângulo reto são chamados de cateto. Então, aqui é um cateto, tá? E aqui também eu chamo esse lado de cateto. Então, fica assim, hipotenusa é sempre o oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros dois lados eu chamo de cateto. No triângulo retângulo ao lado, qual segmento representa a hipotenusa e os catetos? Ó, mesma coisa que lá de cima, ok? Eu tenho aqui o ângulo de 90 graus, sempre esse lado oposto aqui, ó, ao ângulo reto, eu chamo ele de hipotenusa. E esse lado aqui eu chamo de cateto, e aqui também é cateto. Professora, mas eu já ouvi falar que tem cateto oposto e cateto adjacente. Isso nós vamos aprender também agora, certo? Mas primeiro vamos aqui concentrar na hipotenusa e cateto, porque é o teorema de Pitágoras que nós vamos estudar. Hipotenusa, quais lados que seriam a hipotenusa? Então, é o lado BC, esse lado aqui, ou CB, tanto faz. E os catetos é o cateto AB, ok? E o cateto, eu tenho o cateto AB e o cateto AC. Isso é meu cateto. Lembre-se, a hipotenusa sempre será o maior lado de um triângulo retângulo. Aqui, tá dizendo assim, ó, em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Ah, gente, isso aqui é bem complicado para o aluno entender se ele está sozinho estudando essa parte aqui. Vou pegar aqui, ó. Teorema. Tudo isso aqui vocês podem estar pesquisando na internet, gente. Tem tudo e mais um pouco, né? E a gente tem que ver as prioridades. O que é prioridade para a gente nesse momento? Vamos estudar. Estudar, galerinha. Vamos estudar, vamos prestar atenção nos vídeos que os professores estão fazendo. Então, a gente não pode deixar a coisa desandar. A gente tem que pensar positivo e estudar. Ó, tem até um site aqui, ó, Brasil Escola, vocês podem estar pesquisando esse site. Eu quero Teorema de Pitágoras que tenha, até vou colocar aqui que eu quero uma imagem, pegar uma imagem melhor aqui para vocês. Então, eu vou explicar, vou copiar ela aqui. Vou colar, ó, eu tenho aqui uma figurinha e aqui eu vou explicar aquela dos catetos lá ao quadrado, aquela coisa toda para vocês. Primeiro, o que a professora explicou? A professora explicou para vocês que quando eu olho aqui, vamos botar outra cor, né? Porque tá uma cor ali muito, uma cor que não tem ali, um verde. Então, primeira coisa, ó, aqui tá o meu triângulo retângulo, certo? O que acontece nesse meu triângulo retângulo aqui? Eu tenho na frente dele a minha hipotenusa, aqui. Aqui eu tenho o cateto e aqui eu tenho o cateto. O teorema de Pitágoras, ele diz assim, ó, A ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. A soma do quadrado dos catetos. Então, vai ficar B ao quadrado
mais C ao quadrado. Por que que aqui é o A? Tá? Porque é o lado maior. Então, o lado maior aqui, ó, tá ao contrário, né? Mas não, essa fórmula aqui seria A ao quadrado igual. Essa fórmula está errada, como eles colocaram aqui, para vocês verem como é que na internet tem coisa errada, ok? Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que que seria? É porque aqui eles colocaram C como sendo aqui. Mas na fórmula, se vocês forem olhar, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, aqui, ó, A ao quadrado seria a hipotenusa. Quanto que vale essa hipotenusa? Aqui tem quantos quadradinhos? Tem 5, ó. 5 ao quadrado, igual. O B e o C. O B tem 4 ao quadrado. E o C tem quantos? Aqui, ó, no caso, tá? Ele tem 3 ao quadrado. Aqui eles deveriam ter colocado lá valendo A, tá? Lá o ângulo A, que seria a hipotenusa. O B e o C não tem importância nenhuma. Vou até trocar aqui, ó. Então, 5 ao quadrado, 25, igual 4 ao quadrado, 16, e 3 ao quadrado, 9. Então, 25 igual a 25. Quando isto aqui der igual, é porque a minha figura ela está comprovada que isto aqui ele é um triângulo retângulo. Sem eu medir os ângulos, certo? Sem eu fazer essa medição, não preciso fazer. Se eu comprovar com a fórmula, eu já estou fazendo corretamente. Então, o que que eu observo aqui, ó? Tá? 5 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Bom, então, 25 igual a 25. Vamos lá. Bom, esse é o Teorema de Pitágoras. Mas por que que deu isso aqui, professora? Se você fizer, ó, se eu fizer 4, tá? Vezes 4 vai dar 16. Se eu fizer 3 vezes 3 vai dar 9. Então, 16 mais o 9 vai dar o quê? 25. 25 menos 16 dá 9. 25 menos 9 vai dar 16. Tem uma grande relação aqui. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? A hipotenusa é o lado maior e os catetos, eles são os outros dois lados do meu triângulo, retângulo. O que vocês têm que tirar aqui para sempre aplicar o Teorema de Pitágoras? Lado maior. Os outros dois que sobram, eu chamo de cateto. Se eu desenhar aqui para vocês, por exemplo, um triângulo retângulo aqui, ó. Vou desenhar um triângulo aqui e eu vou colocar o ângulo de 90 graus aqui. O que que seria aqui? Seria a hipotenusa. Os outros dois lados seriam os catetos. Então, resumindo, esse é o Teorema de Pitágoras.